Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Isto foi culpa do José Flávio Martins, mas claro que chegou aqui, deu guarda-chuva nisto. E pronto, vamos arrancar com a musiquinha nova, Trágico Amor, José Flávio Martins, e já vamos conversar com ele. Até já! Sem saber que te dizer ou pensar, coragem para amar ou perder, sou trágico de amor, sem saber, a vida é um labirinto onde me sinto às vezes frágil. Um dia atrás do outro, novo olhar, maroto às vezes torto vai chegar, sem força ou destino, sem parar, aquele sítio onde bem quero e não resisto. Se aquece, sei que o teu diploma é um beijo que se mexe, sei que a chama acesa move o mundo a teus pés e logo te imploro, volta a ser o que és, o meu mais trágico amor, paixão secreta de uma história não concreta, não há mais ventos de calor, amor sem reta, sem fim, sem dor. Caminho em segredo, sozinho em multidão, quase a medo, nem que o mundo seja só um enredo, serei um labirinto onde me sinto às vezes frágil. Sei que teu aroma me enlouquece e aquece, que o teu diploma é um beijo que se mexe, sei que a chama acesa move o mundo a teus pés e logo te imploro, volta a ser o que és, o meu mais trágico amor, paixão secreta de uma história não concreta, não há mais ventos de calor, amor sem reta, sem fim, sem dor. Paixão secreta de uma história não concreta, não há mais ventos de calor, amor sem reta, sem fim, sem dor, sem alma secreta. Pois é, este Trágico Amor é o mais novo trabalho, aliás é um dos temas do mais recente trabalho que ainda não está editado do meu convidado de hoje, o José Flávio Martins. José Flávio Martins, que é um músico do Porto que há mais de 20 anos vem integrando e dinamizando algumas bandas cujo trabalho tem sido bastante interessante e tem acrescentado muito à visão musical do mundo. Ganhou o prémio Zeca Afonso em 2008 com o CD Senhor Poeta
além de ter participado também neste CD de referência que são os Filhos da Madrugada em 1994, já lá vão 24 anos precisamente. Agora com o seu projeto pessoal Sr. Vadio, edita Cartas de um Marinheiro. Sr. Vadio, que é liderado então por um músico cujas provas de sensibilidade estão dadas e de bom gosto também, e se encontram bem espelhadas em diferentes viagens pela música e na música, e já com um tema numa das novelas da TVI, O Beijo do Escorpião. Zé Flávio, antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado por teres aceito o meu convite. Zé... Olha, deixa-me dizer que é um prazer imenso. Agora sim podes falar. Agora já estás no ar. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar numa rádio nova, fresquinha, do Porto, desta cidade onde eu nasci, que eu adoro, e portanto é sempre muito bom estar aqui contigo, a falar um bocadinho. Olha, tu és um dos músicos mais reconhecidos, não só da cidade do Porto, e eu digo não só da cidade do Porto, porquê? Porque temos precisamente já aqui um tema que não é normal, porque nós assistimos hoje em dia, onde toda a gente quer fazer música e toda a gente pensa que sabe fazer música, e depois aproveitam-se aqueles temas e vamos para as novelas, vamos para os... Tu tens um tema específico numa novela, que ainda por cima era uma novela que tinha um tema central muito, muito delicado, que era O Beijo do Escorpião. Isto de ser músico do Porto, tu sentes que pelo facto de ser músico do Porto há aqui algum olhar de lado em relação a quem está em Lisboa, a quem faz vida profissional nesta área em Lisboa? Olha, sou capaz de sentir um pouco isso, e se calhar os meus colegas aqui do Porto, é possível que sintam isso, mas deixa-me dizer-te que a minha carreira como músico profissional começou precisamente há 28 anos atrás, e o que é que foi acontecendo? Uma grande parte, como hoje em dia continuam a estar, uma grande parte dos meios de comunicação social, a televisão, estão de facto muito centralizados na capital, e ao longo destes 28 anos eu durante cada ano eu desloco-me a Lisboa, para tu teres uma ideia, sei lá, 15, 20, 30 vezes por necessidade de trabalho, não é? E portanto isso passou a ser normal, passei a ter com muito orgulho amigos em Lisboa, grandes amigos em Lisboa, nomeadamente na televisão e na rádio, e portanto passou a ser digamos que uma coisa natural. Hoje em dia, quem está a começar hoje, há mais facilidade, como tu disseste muito bem, a era digital veio facilitar o trabalho de todos, nomeadamente os músicos, obviamente, que hoje em dia compor, escrever canções ou compor as canções e gravá-las é mais fácil. Eu ainda gravei os primeiros CDs em bobina, em Fostex de 24 pistas, portanto... Já vai há algum tempo. Pois, passei por essa, e curiosamente Os Filhos da Madrugada ainda me deu um privilégio, porque foi editado em CD, mas também foi editado em vinil. Portanto, ainda digamos que ainda estou a tocar num vinil. Portanto, isso é algo interessante, porque digamos que consigo atravessar essa geração toda. Falas aí no vinil, e tocaste num ponto importante. O vinil está a voltar outra vez à moda. Completamente. E ainda bem. De facto, está-se a instalar. Para mim, eu devo dizer-te que nunca larguei o vinil, porque acho que tem de facto um som próprio. É óbvio que tem aquela desvantagem de se gastar a agulha, etc. Tem todas essas desvantagens, mas o som próprio do vinil de facto é único. É claro que depois agora entramos noutra, que já ultrapassamos o CD, já estamos na era dos MP3 e dos digitais, etc. Portanto, o que acontece é que no vinil tu tinhas, e no CD, mesmo assim continuamos a ter, mas no vinil tu tinhas um lado gráfico, a parte da capa, que era muito importante, não é? Quer dizer, tinha-se o objeto, era arte, normalmente... Era palpável, não é? Exatamente. Depois passamos para o CD, um elemento mais pequeno, mas continuamos ainda a ter. Hoje em dia, infelizmente, quase que desaparece esse fator, ou seja, o elemento
elemento palpável, como tu disseste, o grafismo desaparece. Isso é que é triste, porque é uma coisa que se complementa com a música, complementa-se com, quando existe uma música, existe uma letra por trás, existe uma figura, um aspecto gráfico. Eu acho que isso faz um todo, percebes, de um trabalho discográfico. E assusta-me. Isto é quase como estares a olhar para o menu de um restaurante e estares a ver cozida à portuguesa. Depois vês a imagem, mas não comes a cozida à portuguesa porque não há. É um bocadinho assim. Exatamente. É por aí. Eu acho que são coisas que se complementam. Aliás, eu por mais que avancemos nesta era digital, eu acho que nunca me vou dissociar disso e o facto é que, pelo menos, até agora, todos os trabalhos que editei ainda foram em CD e, portanto, todos eles com alguns em Digipack, que depois ainda há essa questão com o Digipack, que é em cartão e que para mim é uma peça muito mais valiosa, porque é tudo em papel, tudo em cartão, e depois todo o cuidado que se tem na fotografia, nas palavras que se dizem para além das palavras das canções, percebes? Tudo isso para mim, isto é a minha opinião, é muito importante, percebes? Eu continuo, e se calhar muitos mais, mas eu continuo pessoalmente a viver nessa perspectiva, exatamente. Tu falaste aí da importância da letra, não só da letra da música, mas a letra que depois se transmite para lá. Tu és também, para além de compositor, és também letrista, e de quando em vez, e este pormenor é engraçadíssimo que está aqui, de quando em vez és cantor, mas nunca perdeste a tua gênese, a tua essência, ou seja, o fio condutor é o fado, é a música tradicional portuguesa, nomeadamente com raiz rural, que este tocou-me particularmente quando li aqui a tua biografia, tocou-me particularmente esse raiz rural que aparece aqui. As pessoas às vezes podem dizer assim, raiz rural, isto será do campo, será música tradicional que vem do campo. Queres explicar-nos um bocadinho o que é isto? É óbvio que sim. Repara, o folclore é música rural, é música de raiz, neste caso portuguesa, o que não quer dizer que um compositor vá compor concretamente folclore. Não, é um dos ambientes, é uma das raízes onde eu vou buscar os múltiplos ambientes que depois irão fazer parte de cada canção. Deixa-me dizer-te uma coisa que é muito importante. Ao longo destes anos eu tive a felicidade, que isso acho que é aquilo que eu posso dizer que é o meu enriquecimento. Acho que nestes 28 anos o que mais me enriqueceu foi ter o privilégio de tocar em muitos países do mundo inteiro. E isso enriquece a pessoa e vai enriquecer também toda a composição. É óbvio que eu sou influenciado pela música de raiz popular portuguesa, mas depois, ao longo destes anos, aliás, por exemplo, um percurso que não é linear. Vais ver também a música celta, anglo-saxónica. Exatamente. E depois não sou, obviamente, a passar por estes países todos, Brasil, México, Estados Unidos, toda a Europa, Noruega, Dinamarca, Alemanha, África, portanto, e agora ultimamente, onde estive com o projeto Sr. Vadio no Uzbequistão, que é mais ou menos no norte da Índia. Todas essas experiências são riquíssimas. E isso, deixa-me dizer-te que é o meu maior privilégio, é ter, e curiosamente sempre inserido em festivais. Eu posso dizer-te que toquei, embora apareçam sempre portugueses, por incrível que pareça, nós temos sempre no público, há sempre um português. Há sempre um português, que isso é fantástico. Mas eu toquei, se calhar, 2 ou 3 vezes para comunidades portuguesas. O resto foram tudo concertos a representar Portugal. Olha, tu tens aqui uma passagem muito engraçada, que eu estive agora aqui a dar uma vista de olhos também. Para além do flamenco, obviamente tu és também subejamente conhecido também pelo jazz, mas há aqui uma coisa que eu tive o privilégio de assistir em trabalho para a Rádio Metropolitana. Portanto, assisti como jornalista, mas também assisti como espectador. O concerto de Natal na Sé do Porto, que foi qualquer coisa de fantástico, de fenomenal, e isto chamou-me a atenção por um simples facto. Tu conseguiste reunir, aliás, o espaço, digo assim, a bom da verdade, foi muito pequeno para o número de espectadores que quiseram assistir ao espetáculo, estiveram pessoas de pé, mas isto não é o fator de suma importância.
tu conseguiste, e aqui sim, congregar num espaço que tem uma conotação religiosa, obviamente, mas tu conseguiste congregar naquele espaço gente de todos os quadrantes políticos, sociais, culturais, desportivos, e depois fazer um concerto pegando em músicas conhecidas e dando-lhe aquela roupagem, aquela folhagem que tu lhe deste, com várias interpretações de vários artistas, nomeadamente uma delas foi a Maria de Deus. Isto de certo, dá-te um gozo enorme fazer isto, porque é eu não lhe queria chamar alteração, chamo-lhe precisamente essa nova roupagem, que é tão agradável de assistir. É fantástico, sabes que o meu maior prazer, a minha postura na música é misturar. Mas devo dizer que como toda outra qualquer atividade, vai-se aprendendo. Ou seja, misturar requer quantidades peculiares, requer quantidades certas para a mistura. E o prazer que eu tenho em misturar todas aquelas aprendizagens que fui adquirindo de ambientes africanos, de ambientes do Brasil, de ambientes das próprias músicas celtas, folk, etc. Misturar isso tudo é o meu maior prazer. Para além de que essa minha atitude de misturar estende-se também com as pessoas. Eu não diferencio nem subestimo se a pessoa é do partido A, B ou C, ou se vai para ali ou por aqui. Eu tenho amigos, felizmente posso dizer-te que eu tenho amigos de todas as frentes políticas, de todas as frentes clubísticas, e esse é o meu maior prazer, e se calhar isso ficou bem patente nesse concerto, que foi, deixa-me dizer-te, fantástico, absolutamente fantástico. Eu tive esse privilégio, o privilégio de assistir, e houve um tema que me marcou particularmente, que é um original do saudoso Leonard Cohen. É fantástico, claro. Que depois foi recriado pela Alexander Burke. Exatamente. E agora recriado com uma roupagem diferente pelo José Flávio, que é o Hallelujah. Este tema deu muito trabalho, criar aqui esta envolvência toda. Deu porque eu dirijo este coro que representa estas 6 freguesias do Centro Histórico do Porto, há 3 anos, e um dos orgulhos que eu sinto, sabes, são pessoas, obviamente, sem formação musical, os coralistas, nomeadamente os coralistas, e um orgulho que eu tenho é sentir, ao longo destes 3 anos, a evolução fantástica que eles tiveram. Nomeadamente, eles não estavam habituados, por exemplo, a cantar com o microfone, que é uma coisa que muitas pessoas pensam que é fácil, e não é. Não é. Altera muito a voz. Evidentemente, saber fazer a dinâmica, isso foi aquilo que eu lhes tentei ensinar ao longo destes anos. E depois tenho a felicidade de ter amigos, uma grande parte músicos, que quando eu lhes chamo para fazer ou lhes apelo para virem se juntar a nós para fazer estes concertos, assim, de maior intensidade, eles juntam-se a nós, como foi o caso do Francisco Tavares, do Porto Canal, exatamente, que é meu amigo há muitos anos, a Cláudia Lopes, a Maria de Deus, a Maria da Luz, e depois uma panóplia enorme de músicos fantásticos. O Sérgio Curado, por exemplo, que estava na bateria, é um músico de jazz. Ou seja, o Pedro Aruz, que toca comigo no projeto Seu Vadio, tocou uma marimba, que é um instrumento lindíssimo. Foi uma produção complicada, porque estamos a falar enfim, de uma logística enorme. Era isso que eu tinha a falar a seguir. Para além dessa logística enorme que envolve todo esse projeto, em Portugal, tendencialmente, e permite-me a redundância, o pleonasmo, temos tendência a tudo o que é sobretudo nacional, sim, e sobretudo relacionado com a cultura, deixar para, não é segundo plano, é para terceiro ou quarto plano. E vamos ver depois se há verba para cobrir estas coisas. Esse seguramente é um dos problemas com os quais tu te debates também. Exatamente, e digo-te que foi a cumplicidade e a amizade, porque
tudo que esteve ali presente que tu vistes foram amigos. Quer na parte logística, ou seja, no equipamento de som, que não é fácil fazer, para tantos músicos, não é fácil fazer o som e ter ali um PA para a Sé Catedral, que tem aquele pé direito enorme, e portanto é complicado. Assim como e sobretudo a mesa de mistura também, que lá esteve, que era uma mesa enorme, uma mesa de 64 canais, sem Moreira Matraiçoa. Exatamente. E portanto fazer essa conjugação de esforços é muito complicado. Mas conseguiu-se, sabes, quando há verdadeira amizade e cumplicidade, eu acho que se consegue tudo. E de facto foi por aí. Digamos que chegamos lá a seguir ao almoço e só paramos mesmo no fim, portanto que foi trabalhar sem parar, mas depois quando se vê o resultado é fantástico. Frei Fado del Rei, Ceia dos Monges e Roldana Folk e ainda Lumen. O que é que isto te transmite? Transmite saudosismo e transmite, acima de tudo, foram projetos, principalmente os Frei Fado del Rei, que deram início à minha carreira profissional, e foi um dos projetos onde viajei muito com os Frei Fado del Rei, que era um projeto muito ligado à música da Idade Média, mas sempre com originais, porque todos esses projetos que estão aí, embora uma ou outra versão de um ou outro tema tradicional, mas todos esses projetos são com músicas originais. E os Frei Fado del Rei tinham uma particularidade que era fundir a música medieval. Portanto, todo o ambiente que existia ali era com música medieval, e nomeadamente algumas letras, inclusive em latim. Eu estudei latim e, olha, serviu-me ao menos para compor algumas músicas em latim. Viste grego? É verdade. E curiosamente o latim tem algumas palavras gregas. Exatamente. Também. É verdade. E depois há uma continuidade mais na área folk, os Lumen e os Roldana. Aliás, por exemplo, que os Lumen foi a primeira vez que fui tocar ao México, foi com os Lumen num grande festival onde não se toca para menos de 5 mil pessoas em cada concerto. A densidade populacional, às vezes nós aqui não temos essa noção, mas em países, por exemplo, da América Latina, quando se faz um concerto, e repara, um concerto de um projeto que eles, ou de um projeto musical que eles nem sequer conhecem, mas garanto-te que aparecem sempre 5 mil, 6 mil pessoas em cada concerto. Isto é uma coisa fantástica. E, aliás, o México continua a estar, eu fui 2 vezes ao México e, enfim, se a vida me permitir, eu gostaria muito de ir lá novamente, porque foi talvez dos países que mais me cativou. Em termos culturais, é um país fabuloso, museus espetaculares, uma história riquíssima e uma população, um público magnífico. Não quer dizer que os outros não sejam, exato. Mas fazem filas para comprar os CDs, para assinar os CDs, dançam. É um público magnífico. Eu não me canso de dizer isto porque há muita gente, obviamente, que não tem essa noção, percebes? Porque os públicos são diferentes. O público da Europa, principalmente da Europa Central, é um público diferente. O público do Brasil também é um público diferente. E portanto, quando olho para trás, com esses projetos, foram os projetos, onde eu continuei sempre a compor, que isso é um dos prazeres que eu tenho, para além de executar, tocar, compor é um prazer imenso. O último projeto que eu tive antes deste projeto pessoal, foram os Atlântida, onde tive o privilégio e isso também é muito bom, de lançar um nome que gravou o primeiro disco comigo, que foi a Gisela João. Portanto, a Gisela João gravou o primeiro CD dos Atlântida. Há bocado falaste muito bem que o Beijo de Escorpião foi deste primeiro trabalho do Sr. Vadio, que foram as Cartas do Marinheiro, onde eu tive o meu querido amigo Jorge Fernando também, que cantou um tema meu. O Manuel Rocha da Brigada Vitor Jara. Exatamente. O João Gil dos Trovantes, da Aula dos Namorados, etc. Exatamente. E portanto foram amigos. Esse primeiro trabalho das Cartas do Marinheiro, com originais, foram quase uma primeira celebração. Agora estamos às portas de um segundo que se vai chamar Música Pintada e que tu já passaste aqui o primeiro tema. Exatamente. Estas Cartas de Marinheiro, que aliás é o primeiro projeto assinado pelo Sr. Vadio. Exatamente. É uma
aliás, na biografia que gentilmente tiveste a oportunidade de me enviar. Deixa-me só fazer-te um parênteses, Paulo, que essa biografia foi escrita por um senhor que eu tenho também o privilégio de ser meu amigo, que é nem mais nem menos o António Pires, fundador do Blitz. Do Blitz. É um grande jornalista que foi ele que escreveu essa biografia. Ele refere aqui que o Cartas do Marinheiro, assinado pelo Sr. Vadio, que é uma súmula de vários anos de trabalho e que faz aqui uma congregação de projetos. Como é que se consegue compilar, como é que se compilam projetos tão diferentes num projeto só, que é este, o Sr. Vadio agora? Não se faz isso, obviamente, de um dia para o outro. Isso foi-se fazendo ao longo destes anos todos. Ou seja, neste próximo trabalho, que se vai chamar Música Pintada, e já te vou explicar também porque esta parte interessante da questão da música pintada, tu vais ter lá temas com influência de jazz, vais ter temas com influência folk, vais ter temas com influências medievais, mas todos eles com um fio condutor. Agora, não te consigo explicar exatamente a fórmula, mas o que é certo é que está lá tudo patente. Tu tens vários músicos neste Sr. Vadio que te acompanham, obviamente. Qual é, tu procuras alguma especificidade nos músicos que integras nos projetos? Completamente. Os músicos têm que ter essa atitude de fusão. E curiosamente, sem todos esses músicos, todos, sem exceção, nós tocamos agora recentemente no Cinema Passos Manuel, que é uma sala fantástica, também que há 10 anos esta parte passou de cinema a música ao vivo, e todos esses músicos, o Pedro Araújo, que foi, repara, é o guitarrista do projeto Sr. Vadio, é a pessoa que também está... Guitarrista e voz. Guitarra e voz, e está também a produzir o trabalho comigo. Portanto, o Pedro Araújo, a produção está a meu cargo e a cargo dele. Repara que tocou marimba na Sé Catedral. E, portanto, todos, o Nocas, que é o Arnaldo Fonseca, que, por exemplo, para tu teres uma ideia, todas as músicas nos últimos trabalhos do Pedro Brunhosa que tiveram acordeão foi o Nocas que gravou. Portanto, o acordeonista que toca comigo é um senhor, talvez, daqueles, eu sei que eles não me levam a mal de eu dizer isto aqui, é um grande privilégio tocar com uma pessoa daquelas. Ele bebe, um acordeonista que bebe do jazz, bebe da música folk tradicional, é absolutamente fantástico o Nocas. Depois o André Mariano, repara, toca guitarra portuguesa comigo no projeto Fado com Sentido, que é o outro projeto que eu tenho, mas esse totalmente virado para o fado. E já vamos falar dele mais adiante. E é percussionista do Sr. Vadio. Portanto, só para tu veres a grande abrangência que existe em cada elemento, tem de ter eles próprios essa atitude. Exatamente. Percebes? E já vamos falar também mais adiante da Maria João e também do Sandro. Para já, vamos voltar à música. Vamos escutar mais um tema deste último trabalho de José Flávio Martins.
Pois claro, este tema fresquinho do Zé Flávio, deste Cartas de Marinheiro, um projeto assinado pelo Sr. Vadio. Enquanto estávamos aqui a saborear, eu gosto de dizer isto porque realmente isto é fantástico, dá sabor à vida, estávamos aqui a confidenciar aqui algumas coisas, entre elas o teu amor à música, o teu amor ao fado, mas o fado visto de uma forma diferente. Exatamente. Eu devo dizer-te que assisti com uma emoção enorme a esta evolução que o fado teve nos últimos anos, porque o fado, sendo talvez o género musical de português que mais representa a musicalidade, está o folclore na sua raiz popular e depois o fado como uma expressão, como é o flamenco em Espanha, como é a bossa nova no Brasil, enfim. E assisti muito feliz porque o fado sofreu uma evolução. O fado neste momento não é estático, não é uma canção estática, percebes? Não é uma canção sincopada, digamos assim. O fado hoje em dia tem elementos, tem teclados, tem percussão, tem grandes compositores, porque depois também disputa isso, ou seja, quando existe um género musical muito parado no tempo, não incentiva os próprios compositores. E repara, neste momento, a quantidade de grandes compositores, e compositores até de outras áreas que estão a compor para o fado. E isso faz com que o fado cresça. Foi isso que aconteceu. O fado cresceu, de facto. E eu estou a dizer isso porque sempre bebi nas minhas influências ao fado, como é lógico. Quer na letra, quer na música, não é? E hoje em dia, de facto, temos por exemplo, a Ana Moura a fazer coisas lindíssimas com fado. Eu pessoalmente gosto muito, haverá os puristas que podem não gostar. Aliás, aquele tema que ela lançou há uns tempos atrás, que é o desfado, que foca bem isso. Completamente. Exatamente. Aliás, por isso é que eu estava a falar na questão da letra. Um grande compositor, o mentor do José Olinda, que fez essa letra fantástica, que traduz exatamente isso que aconteceu no fado. Foi um desfado, de facto. Mas continuou a ser fado. Só com fado... fado, que era o que estavas a dizer há bocado. Exatamente. O fado com outra roupagem. Sentes mais dificuldade, em termos de afluência de público, sentes mais dificuldade em concertos em Portugal ou no estrangeiro? Depende. Em Portugal, de facto, eu estava a dizer que, por exemplo, o que acontece em determinados países, e até mesmo aqui no centro da Europa, quando temos turnés marcadas em auditórios, eu estou-me a lembrar de uma turnê, por exemplo, que fiz, em que andei 2 semanas a tocar na Holanda e na Bélgica. A Holanda e a Bélgica são países ali pertinho, e portanto andei a fazer, e o que é certo é que chegava aos auditórios, eles estavam cheios. Aqui em Portugal é preciso picar mais pedra, de facto. É preciso conquistar e é preciso ser perseverante. Eu acho que um músico aqui em Portugal tem de ser perseverante, senão não vai conseguir atingir objetivos. Embora, devo dizer-te que as coisas, a meu ver, estão melhor. A prova disso foi esta evolução do próprio fado. Também contribui, e de que maneira, parecendo que não, eu acho que o povo português às vezes é um bocado descrente, não é? E o que aconteceu com o europeu, o que aconteceu com a fantástica vitória do Salvador Sobral, penso que são fatores que contribuem, e de que maneira, para as pessoas acreditarem mais, e acreditarem essencialmente no que é português. O português é um bocadinho como o São Tomé. É um bocado. Embora, devo dizer, sinto que as coisas estão a melhorar. E de facto, repara, esta história do Festival da Canção, quer dizer, quando andamos quase 50 anos à procura de uma vitória, e ela finalmente, não é? Isto de facto, só pode trazer credibilidade, só pode trazer mais crença naquilo que se faz cá em Portugal, que, diga-se passagem, é muito bom. Pronto, numa altura em que estamos, em que vivemos uma panóplia de situações em que tudo aparece assim, num abrir e fechar de olhos, ou num estalar de dedos, se quisermos, as pessoas
entram um bocado numa descrença, e tu tocaste aí a 2 pontos importantes, que foi a vitória de Portugal no Euro 2016 e a vitória de Salvador Sobral no Festival da Canção, em 2017. Sentes que antes disso, ou que ainda acontece, há uma politização nestas coisas, nomeadamente mais até no Festival da Canção, e eu digo isto porquê? Porque muitas pessoas, e eu próprio tinha essa noção, por exemplo, Israel sempre apresentou músicas lindíssimas ao Eurofestival, e ficava sempre, nunca ficou em primeiro. Não, ficou, aliás, ficou uma vez em primeiro. Pelo menos em 1979, exatamente. Por aí. O Aleluia. Exatamente. Mas a partir daí, Israel nunca mais, e com canções lindíssimas, e depois aparecem aquelas canções que vão pegar naqueles temas do género do racismo, como Inglaterra, e outros países tais, tipo Alemanha, e para ganhar, e acabam por ganhar porque acabam por convencer o júri. Sentes que há aí alguma politização nisso? Obviamente que senti, enfim, senti sempre isso, é verdade, acho que tens razão, mas o que é facto é que com esta vitória contribuiu, e de que maneira, para desbloquear essa situação. Eu acho, e quero acreditar nisso, porque, nomeadamente as pessoas, como uma pessoa, por exemplo, que eu admiro bastante, como António Guterres, neste momento, que estão à frente de destinos importantíssimos no mundo, não é? Contribui para que, neste caso, Portugal, seja, entre aspas, desbloqueado dessas politizações, dessas questões todas, e de facto, obviamente que estou aqui a falar porque sou português e defendo o meu Portugal, e digo isto, embora seja suspeito, para dizer que neste momento existem compositores e músicos fantásticos em Portugal. Obviamente que existe tudo, mas isso existe em todos os países. Mas o que é certo é que eu sinto que, pelo menos há um princípio desse desbloquear de situações ligadas à política, que nunca deveriam de existir. O que deveria de existir era um olhar para a música verdadeira, e se ela é boa ou se ela é má, e dar-lhe todo esse mérito, não é? E já lá vamos a esses critérios de avaliação. Aliás, vamos extravasar aqui um bocadinho. Vou-te prender aqui mais um bocadinho para lá das 10 da manhã. Tudo bem, é um prazer. Porque podemos fazer. Vamos continuar a conversa em direto na Rádio Metropolitana Porto, depois do sinal horário das 10. Mas antes disso, ainda vou colocar-te mais uma questão, para terminarmos esta terceira hora, entramos numa fictícia quarta hora. E muito excepcionalmente. Sentes que pode haver um novo Salvador Sobral este ano? Sinto, olha, deixa-me dizer-te que há uma coincidência que eu quero aqui contar, que é a primeira vez que vou contar. O coro que eu dirijo, há um mês sensivelmente atrás, nós fomos fazer um concerto na redação do Jornal Notícias. Aliás, neste momento, o público penso que também tem, neste momento as redações de jornais têm um palco equipado, todo muito bem equipado, e depois há um concerto para os jornalistas que estão presentes, e depois o concerto é filmado e é transmitido em direto. Nesse dia que nós fomos fazer esse concerto, quem é que estava a tocar connosco? Ou seja, primeiro tocou o coro que eu dirijo, e depois a seguir tocou uma menina que se chama Cláudia Pascoal, que foi nem mais nem menos, nessa altura não a conhecia, e o que é certo é que a Cláudia Pascoal é uma cantora de jazz, e passado estes quase 2 meses, a grande coincidência é que venceu o Festival da Canção Nacional, não é? E estou com muita esperança, digo-te já, porque o que eu sinto como português e como música, e acima de tudo como português, é que, de facto, houve um desbloqueio. Há muitas coisas a contribuírem. O facto da própria cidade do Porto ser, neste momento, talvez um dos melhores destinos turísticos do mundo, não é? E tudo isso contribui. Isso já vai ser pano para outras mangas. É, exatamente. Do qual iremos já falar a seguir. Porquê? Porque a cidade do Porto foi precisamente candidata à organização do Festival da Canção, e acabou por ser Lisboa, invariavelmente, a ser
escolhida. Já vamos tentar dissecar isso também e tentar perceber o porquê de ter sido a capital a ser escolhida antes de mais. E depois, para lançarmos o tema para mais daqui a bocadinho, concordas com isso? O que é ser em Lisboa? Exatamente. Obviamente, como portuense e tripeiro de gema, obviamente que gostaria muito que o festival fosse aqui na cidade do Porto, e acho que até contribui e de que maneira para aquilo que eu estive aqui a afirmar. Uma descentralização, um desbloqueio político, um desbloqueio de mentalidades, ou seja, tudo isso, para mim, a meu ver, é saudável. E obviamente que se fosse na cidade do Porto, ou quem diz a cidade do Porto, a cidade de Braga, aliás, olha, teve essa vantagem. Foi em Guimarães, pelo menos, estás-me a falar na final, portanto, da Eurovisão, é isso? Exatamente. Pronto, sendo em Guimarães, digamos que a primeira fase é positiva. É claro, como tripeiro, gostava que fosse aqui na minha cidade do Porto, como é lógico. Mas vou-te interromper porque vamos só para o sinal horário com certeza. E obviamente vamos já conversar contigo. Está bem, Zé? Ok. Até já. Rádio Metropolitana Porto. São 10 horas em Portugal Continental e na Madeira, menos uma nos Açores. Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Muito bem, fica aqui então este cheirinho desta música que o Zé Flávio compôs, que nós vamos passar depois na íntegra, no final desta nossa entrevista. Dizias-me, Zé, mas... Sempre, mas é óbvio que eu acho que ao longo destes anos, principalmente, estamos a falar de cerca de 50 anos, isto no caso do Festival da Canção, por ser sempre em Lisboa, é que eu acho que a descentralização fazia sentido. Fiquei feliz, obviamente, por esta primeira parte, ou seja, por esta do Festival de Canção da RTP Nacional ser em Guimarães. Acho que já foi um sinal positivo. Mas, por que não fazer, só se for, eventualmente pelas dimensões do Altice Arena, não é? Penso que vai ser lá, não é? É no Altice Arena, exatamente. Só pelas características, dimensões, e aí mas temos um coliseu fantástico também, enfim, só sou por aí. Mas eu sou e serei sempre defensor da descentralização nesse sentido, não é? Porque os habitantes de Bragança não têm culpa de viver em Bragança, os habitantes de Faro não têm culpa, e ainda por cima somos um país pequeno, portanto, e acho que... Ainda por cima temos essa vertente geográfica, não é? É verdade. Por isso eu acho que fazia todo sentido a organização do Festival da Canção fazer essa descentralização. Como te digo, houve este sinal, que já não foi mau, este sinal positivo de ter sido esta primeira fase em Guimarães, que é uma cidade, por acaso, uma cidade que eu conheço muito bem e que adoro, é uma cidade que gosto muito. Há esta empatia que nós criamos com as cidades, há cidades que passamos e conhecemos e não nos dizem nada, e depois há outras que ficam cá dentro do nosso coração. A cidade de Guimarães é uma delas. E pronto, fiquei feliz por aí. Mas eu acho que estamos num bom caminho, sinceramente, Paulo. Eu acho que estamos, apesar de tudo, eu acho que estamos num bom caminho. Acima de tudo és crente. Sou crente. Bem, se não fosse crente, não estava aqui a falar contigo neste momento de música, Paulo. Exatamente. Maria João Mata. Maria João Mata, a minha querida Maria João Mata. A Maria João Mata esteve, juntamente com o Sandro Ferreira, fez parte... Que é o baterista. Que é o trompetista. O trompetista, sim. O trompetista. Foi buscar o baterista. O baterista, já falei nele, o André Mariano. O André Mariano, exatamente. E a Maria João Mata esteve há 2 anos, havia uma equipa aqui na RTP Porto, nos Estúdios de Monta Virgem, continua a existir, o Jorge Gabriel e a Sónia Araújo, e depois haviam 2 elementos, que era o Ismael Caliano e a Maria João Mata, que faziam parte da equipa. Portanto, a Maria João Mata tem o curso de teatro, de dança, é uma excelente dançarina, e é uma excelente intérprete. Toda ela também virada para canções múltiplas, de múltiplas facetas. O Sandro esteve fez parte da banda da RTP, da Praça da Alegria, e ele próprio é um músico que vai de géneros tão diferentes, do jazz à música de filarmónica, inclusive, porque os metais têm essa característica. Ou seja, deixa-me dizer-te que é um privilégio imenso reunir músicos
com esta capacidade de, imagina, eu componho um tema como este que tem a ver com ambientes Cabo Verde, coladeiras, mornas, e depois a seguir apresento um tema de jazz. E todos eles correspondem. E isso é fantástico. Exato. Agora o desafio que eu te lanço, já que falaste aí na coladeira, na morna, depois no jazz, fica para um próximo trabalho, compor-se uma marrabenta, porque é do meu país, é de Moçambique. Oh, fantástico, fantástico. Tens que ir. Olha, mas deixa-me dizer-te, Paulo, em relação ao teu país, deixa-me dizer-te uma coisa muito importante. Em 2000, e isto foi teve o sentido negativo, mas depois teve uma coisa que eu tive um privilégio imenso. Houve umas grandes cheias em Moçambique, no ano 2000, onde eu tive o privilégio de estar nessa canção, composta a letra do José Jorge Letria e a música do meu querido Carlos Moisés da Quinta do Vil, compôs essa letra, Um Abraço a Moçambique, que se depois, quando tiveres a oportunidade de veres o videoclipe que está, embora já foi há 18 anos, onde eu estou com o Jorge Fernando, com o Sebastião Antunes, a Arleide Ferreira, a Simone de Oliveira, o João Pedro Paes, o João Gil, sei lá, o Bonga, sei lá, muita gente, e fizemos esse videoclipe feito em Lisboa. Isso é um privilégio, portanto, eu só tive, neste momento, a zona da África onde eu toquei foi no Mali, foi onde eu toquei, onde tive o privilégio de tocar, mas é aquele continente que eu estou ansioso mesmo para ir por conhecer, porque deixa-me dizer, Paulo, foi das experiências mais espetaculares que eu tive em termos de contacto com as pessoas, foi no Mali. É caso para dizer, Mali sabias que ias lá parar. É verdade. É verdade, Zé Flávio. Projetos futuros. Projetos futuros, olha, temos sempre projetos futuros. Nomeadamente terminar este CD, que eu tive aqui a honra de trazer aqui estes temas que ainda vão fazer parte do CD Música Pintada. E que poderei considerá-los um exclusivo da Metropolitana. É verdade. É mesmo um exclusivo da Metropolitana. E depois tem uma série de concertos marcados com o Sr. Vadio, que vai estar agora dia 24 de Abril em Figueira de Castelo Rodrigo, ou seja, na Beira Alta. O Fado Consentido vai estar no dia 31 de Março aqui na cidade do Porto, no Arco-Íris, no fantástico Jardim de Inverno No dia? 31 de Março, que é o sábado. Esse aqui é a hora do almoço, mais a hora do almoço, exatamente. Portanto, já sabem, se não têm onde almoçar, ou se não querem simplesmente almoçar em casa e querem almoçar, ouvir boa música, juntar duas coisas ao mesmo tempo, já sabem, é no Arco-Íris. Penso que é ali junto ao Marquês, não é? Exatamente. Mesmo ao lado de onde era o Cinema do Terço, o antigo Cinema do Terço. É a Confeitaria Arco-Íris e tem não é fazer publicidade, mas a comida é fantástica, é comida tradicional portuguesa, um preço super acessível e um lugar mágico, porque é um jardim de inverno, é um jardim coberto, e muito agradável, mesmo muito agradável. Nós isto do preço não queremos saber. Pois, o preço as pessoas irão descobrir. E estou lá com o Fado Consentido, que é aquele projeto que eu tenho completamente virado para o fado, também com alguns temas originais, mas depois tocamos a Casa Portuguesa. Que é o triplex, não é? Pois. Não, eu estou a falar no Fado Consentido. Só. Okay. E depois o triplex. Esse aí já digamos que é a terceira fase desta minha envolvência neste momento com a música, que é um projeto que se dedica só a versões de música dos anos 80. Que eu sou suspeito para dizer isso, mas perdoem-me se vou dizer aqui alguma asneira, mas eu acho que a década, pelo menos estas duas décadas, 70 e 80, fez-se música maravilhosa, absolutamente. Fantástica. Eu sou dessa opinião. Não só porque sou da década de 70, não é? Pois. Sou um rapaz novinho ainda, como podes calcular. Completamente. Mas porque efetivamente a década de 70 e 80, as décadas de 70 e 80 trouxeram-nos do melhor que há em termos musicais. E não só a nível de músicas feitas lá fora, como músicas feitas cá dentro de nós. Eu estou-me a recordar, por exemplo, da música que deu mote à senha para o 25 de Abril, do Paulo Carvalho. Completamente. E depois o Deus, exatamente. A Tourada, do Fernando Tordo, a Simão de Oliveira, o Eduardo Nascimento. Completamente. Músicas, e depois o próprio rock. Exatamente. O próprio GNR, Rui Veloso, Jafomeg, enfim. Exatamente. Muita coisa boa. E depois temos, claro, as outras músicas a nível internacional. Temos o Zaba, que ganharam em 1974 com o Waterloo. Israel ganha pela primeira vez em primeira e única, 1979. Exatamente. Portanto, há aqui também uma
músicas que, pronto, que preenchem aquele vazio que havia ali no pós-anos 60. Exatamente. E não estou obviamente com isto a querer dizer que as décadas seguintes foram décadas pobres no que a música diz respeito. Mas foram menos ricas. Menos ricas, exatamente. A década de 70 e 80 para mim foi fantástico, foi composto de coisas magníficas, de facto. E portanto esse foi um privilégio também, ter passado por ali. Eu sou da década de 60 ainda, nomeadamente de 65. Sim, és muito mais velho. Sim, muito mais. 15 ou 20 anos mais velho que eu. Completamente. E portanto atravessei a minha adolescência, foi exatamente na década de 80. E portanto, ter agora esse privilégio de reinventar todas essas músicas, não é? Todos esses grandes compositores, é fantástico. E mais uma vez, há aqui um elo de ligação, o Pedro Araújo também está comigo nos Triplex. Daí está, percebes, esta diversidade musical e diversidade humana também. E isso é um prazer imenso, é um prazer fantástico. Zé, para terminarmos, queres deixar alguma mensagem, não só, e agora vou utilizar um bocado a linguagem radiofónica, aos teus ouvintes, aos teus espectadores, mas sobretudo aos teus fãs e ao público em geral? Bem, eu quero deixar, obviamente, aqui uma palavra de gratidão e carinho, porque tenho pessoas, de facto, do México, do Brasil, pessoas que acompanham a minha carreira e têm, de facto, me incentivado bastante. E, portanto, a todos eles um grande abraço de carinho, porque sinto isso, percebes? E isso, obviamente, faz parte da evolução de qualquer artista, qualquer músico. Obviamente que não progride, tu podes ter a perseverança, mas tens que ter, obviamente, o apoio do público, é inevitável. E, portanto, a todos eles um grande bem-ajam. Ok, vamos só recordar, dia 24 de março? De abril. 24 de abril, Senhor Vadio em Figueira de Castelo Rodrigo, exatamente. Portanto, Beira Alta. Viseu, zona de Viseu. Exatamente. E 31 de março 31 de março, já para a semana, na confeitaria Arco-Íris, com um fado com sentido. Um fado com sentido. Portanto, não tenho o que fazer, e mesmo que tivesse, faça o favor de deixar de ter. 31 de março, é a data passada para almoçar e ouvir boa música, precisamente no Arco-Íris, na praça, junto à Praça Marquês de Pombal, o fado com sentido. Zé, um grande abraço, foi um prazer enorme ter-te cá, e sobretudo manifestar-te em nome de toda a equipa da Rádio Metropolitana Porto, o desejo de que voltes a esta rádio, porque tens as portas sempre abertas para mostrares o que de bom se faz. Muito obrigado, Paulo, foi um prazer imenso e desejo toda a felicidade, tudo bom para esta rádio, que está praticamente a nascer na minha querida cidade de Porto. Tudo bom. Muito obrigado. Meus amigos, eu volto na segunda-feira, cedemos um bocadinho no tempo do programa da manhã de hoje, mas valeu a pena. Estivemos à conversa com o José Flávio Martins, o maestro, o homem, o compositor, o músico, o letrista e também o cantor. Eu volto então na segunda-feira às 7 da manhã. Bom fim de semana. Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo.